Essa lição, mais um dos temas, né, que está dentro dessa lição é exatamente amar a Deus. Se você já orou alguma vez para Deus aumentar o seu amor para com Ele, para que você o ame a cada dia mais e mais. Hoje o tema é comprometidos por amor. Você está comprometido com a Igreja de Cristo Jesus? Por que motivo? Por que motivo você está comprometido com a igreja? Né? Por que motivo você se comprometeu com a igreja? Né? Porque seus pais frequentavam a igreja, porque você aprendeu o caminho da igreja, por que você está comprometido com a igreja? Né? Para pensar, ponderar sobre o significado de amar a Deus de todo o coração e as implicações desse amor. Pensar nesta manhã, né, sobre o significado de amar a Deus. Né? Essa palavra amor, né, no nosso cotidiano, ela é usada bem fora do seu significado. Né? Biblicamente falando, o amor é ágape, é o amor sacrificial, é o amor de Cristo Jesus. Mas, né, nós temos três tipos de amor, que é o amor do amigo, que é o amor pelas coisas, e esse o amor a Deus. E muitas vezes nós usamos, né, o amor de forma geral. Né? Mas pensar sobre o significado do amor a Deus, né, e amar a Deus de todo o coração. O que significaria isso para nós, amar a Deus de todo o coração? E quais as implicações, né, se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração? Sentir. Né? Sentir-se motivado a amar a Deus de todo o coração. Você possa sair nesta manhã aqui da escola dominical com desejo de amar a Deus de todo o seu coração. Né? Com o propósito de amar ou continuar amando a Deus de todo o seu coração. Né? E agir. Decidir amar a Deus de todo o coração e comprometer-se com o Senhor definitivamente. Quando eu falo assim, decidir amar, né? O amor pode ser uma decisão do nosso coração? Amor é decisão? Amor é decisão? Ou é algo que acontece simplesmente no coração? O amor é decisão, né? É uma decisão. Nós precisamos decidir, né? Todos os dias pela manhã, né? A amar a Deus. Está aqui o casal aqui na minha frente, né? Ana precisa decidir todos os dias de manhã, né, amar o Guilherme. E o Guilherme precisa decidir todos os dias pela manhã amar a Ana. Né? E assim é com cada um de nós. E nós precisamos também, nesse mesmo sentido, aprender a dizer para nós mesmos, né? Amar a nós mesmos todas as manhãs. Porque às vezes você levanta não muito contente com você, com a sua situação. Você precisa aprender a fazer isso todas as manhãs. Decidir amar você, né? E estar contente com a situação na qual você está vivendo. Né? E também decidir amar a Deus todos os dias. Né? Decidir amar a Deus todos os dias. E se comprometer, né, por amor. Se eu colocasse assim para você, vou escrever ali, né? Nem tem alguém lá para colocar aqui no Data Show, né? Quem ama reticências ou dois pontos? Né? Como você completaria? Quem ama, oi? Quem ama a Deus, né? Ou para fazer, no ato de tornar prático. Quem ama, cuida. Quem ama, o que mais? Oi? Zela. Quem ama, zela. Quem ama, o que mais?
protege. Quem ama, suporta. Quem ama, oi? Perdoa. Quem ama, o que mais? Você respeita. Quem ama, vocês dois gostam de estar juntos ou não? Quem ama, gosta de estar juntos. O que mais? Quem ama, se doa. Olha, muito bom essa. Quem ama, oi? Cuida. Né? Quem ama, ajuda. Quem ama, paga o preço. O que mais? Tá bom, então eu creio que já é suficiente para nós definirmos aí, né? Agora, imagina tudo isso que nós ouvimos aqui, né? Não no seu relacionamento, no seu cotidiano, mas imagina tudo isso que nós comentamos aqui, um relacionamento você e Deus. Você e Deus. Porque às vezes nós falamos que amamos a Deus, mas fica muito literal, né? Não, não, não tem a prática, né? Tem um filme, né, já de algum tempo, que se chama Em Seus Passos, que faria Jesus? Né? Quer dizer, você anda com Jesus no seu dia a dia? Você tem essa consciência que você acorda e que você está ali, Jesus está com você? E que você precisa olhar para Ele e dizer, Jesus, eu quero que o Senhor esteja comigo. Moisés falou para Deus, quando ele chegou no momento, que ele disse, ó Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Pessoal, se o Senhor não for caminhar conosco, não nos faça sair deste lugar. Porque ele tinha essa certeza, essa confiança de que ele precisava da presença de Deus, que ele queria que Deus estivesse com ele. E ele queria estar na presença de Deus. Teve alguém na Bíblia que foi chamado de amigo de Deus. Quem foi? Quem foi chamado, reconhecido na Bíblia como amigo de Deus? Abraão. Hã? Foi? Noé? Amigos de Deus. Por que motivo? Porque decidiram ser fiel, andar com Deus, né? E tinham intimidade com Deus, né? Tinham intimidade com Deus. E é nesse sentido que nós precisamos entender esse amor para com o Senhor nosso Deus. Ter intimidade com o Senhor, né? E ter sempre um espaço, né, que está ali do nosso lado e que esse espaço é do Senhor, o nosso Deus. Ninguém pode ocupar esse espaço. Por quê? Esse aqui é de Deus. Esse espaço é do Senhor. Espaço é reservado para Deus na minha vida. Esse tempo é reservado para Deus na minha vida. Porque isso demonstra o nosso amor para com o Senhor, o nosso Deus. Na nossa revista, ele coloca assim, uma das perguntas mais sérias que encontramos na Bíblia foi feita por Jesus Cristo a Pedro. E ela é curta e direta. Está lá em João 21, 15 a 17. Vamos abrir lá em João 21, 15 a 17 para lermos na palavra. João 21, 15 a 17. Não vai sair, mas eu gostaria que alguém lesse para mim. Se ninguém ler, eu vou pedir. João 21, de 15 a 17. Quem já abriu?
Então, Jesus fala com Pedro 3 vezes. E aí, na terceira vez, ele diz o quê? O senhor sabe? O senhor sabe que eu te amo. E os irmãos conhecem muito bem, né? Aquilo que passou, aquilo que Pedro fez com Jesus. Mas neste momento aqui, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Ele responde: sim, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. Então, nessa prática, amados irmãos, nós precisamos viver o nosso dia a dia, né? Pedro, ele responde dessa forma. E falando sobre comprometimento, ele responde dessa forma para o Senhor, o nosso Deus. E depois, ele é o primeiro a assumir o ministério da pregação da palavra lá em Atos dos Apóstolos, né? Ele é o primeiro a assumir. Quando ele prega, milhares de pessoas se convertem. Ele é o primeiro a assumir esse ministério da propagação do Evangelho, né? Porque ele diz: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E esse sinal de eu sabe que eu te amo foi uma entrega da sua vida, né, de forma integral, né? Na revista aqui diz assim, no finalzinho dela: nesse estudo vamos ver que o amor genuíno por Deus sempre nos levará a uma entrega total e consequente compromisso com Jesus e sua igreja. Compromisso com Jesus e com a sua igreja. Hoje, nós temos muitos os chamados desigrejados, né? Não são poucos os desigrejados nos nossos dias. Esses desigrejados nos nossos dias, eles acreditam que eles podem servir ao Senhor e não precisam de estar frequentando uma igreja. Mas isso não é verdade. Porque se não houvesse a necessidade da igreja, o Senhor não tinha reunido o povo naquele dia e ensinado o povo a se reunir e a ter comunhão. Então nós temos a necessidade de estar vinculados a uma igreja para que possamos desenvolver o nosso ministério nessa igreja. Nessa igreja, e através da igreja, demonstrar o nosso amor a Deus, o nosso compromisso, o nosso comprometimento com o Senhor. Jesus diz lá na sua palavra que os trabalhadores são poucos, mas a seara ela é muito grande. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, né? Então nós entendemos que é necessário que sejamos envolvidos com a igreja, sejamos presentes na igreja, porque é através da igreja que nós vamos desenvolver os nossos ministérios. O que aprendemos no estudo anterior? Quem esteve domingo passado aqui e se lembra de alguma coisa? Quem esteve aqui domingo passado e se lembra de alguma coisa que nós aprendemos aqui? No estudo anterior vimos que o amor deve ser a principal motivação para as práticas espirituais. Volta lá na lição de domingo passado, lá no início da lição de domingo passado, eu quero só para recordar com os irmãos, né? Aqui logo no início. Motivados por amor, né? As motivações da mulher samaritana, né? As supervalorizações das práticas religiosas, que é um problema muito sério, né? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Elas não podem deixar de ir na igreja, porque se elas deixarem de ir na igreja, elas estão pecando, né? Tem aqueles que... Até aqui tem uma historinha aqui que é interessante. 3 vezes ao dia, Rosângela para tudo que está fazendo a fim de orar. Ela se certifica de ter orado por todos os nomes que ela tem no seu caderno, um a um. Se Deus perceber como ela se dedica a orar pelos outros, quem sabe Ele não concederá bênçãos
que ela aguarda há tanto tempo. Então, pensando que aquela pessoa, por ela ter aquele tempo de oração, por ela se dedicar à oração por outras pessoas, ela é mais próxima de Deus. Por ela conversar mais com Deus, ela vai ter mais possibilidade de ser ouvida por Deus, né? E uma outra historinha que ele conta aqui é que a pessoa tem um compromisso de ler a Bíblia 30 minutos por dia, né? Aí, se ela não fizer aquilo, alguma coisa de errado pode acontecer com ela, né? Essas coisas, para muitos, se tornam como se fosse algo religioso, uma prática religiosa, que você faz não por amor, você faz por medo, você faz por interesse, mas não está fazendo por amor. Nós precisamos aprender e entender que todas as coisas que nós vamos fazer para o Senhor, nós precisamos fazer com amor. Então, na última lição foi enfatizado essas questões para nós, como que os escribas e fariseus, eles praticavam. E praticavam, né, rigorosamente. E como é que Jesus chamou os escribas e fariseus e os classificou do quê? Os escribas e fariseus foram classificados como raça de víboras, hipócritas. Por que motivo? Porque eles praticavam a lei. Eles praticavam muito bem a lei. Mas isso não estava presente em seus corações. Era tão somente uma prática que poderia ser por medo, né? Se eu não fizer isso, Deus pode me castigar, né? Para outros era tão somente para se orgulhar lá nas praças e dizer: olha, eu sou fiel a Deus, eu dou meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu guardo o sábado, eu guardo as leis, né? Eles foram chamados de hipócritas, porque eles tão somente praticavam, mas não viviam, e isso não estava presente em seus corações. Foi exatamente por esse motivo que Pedro disse para Jesus: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Os irmãos sabem muito bem, né, que quando Pedro negou Jesus, ele estava vendo Jesus de longe. Ele estava olhando para Jesus de longe. E parece até que Jesus estava olhando para ele quando ele negou Jesus. Então ele está dizendo para Jesus: o Senhor sabe que quando eu neguei o Senhor sabe como ficou o meu coração naquele momento. O Senhor sabe qual foi o meu sentimento naquele momento. Eu fiz aquilo. Realmente, eu fiz, mas eu estou arrependido por ter feito isso. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu o amo. E quando Pedro morreu, como é que ele foi? Como é que Pedro morreu? Os irmãos se lembram? Foi? Segundo, né, a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por que motivo? Segundo a tradição, para não ser comparado com Jesus. Se o meu mestre, então que eu seja crucificado de ponta cabeça, para que eu não seja comparado com o meu mestre. Tamanho, né, era o temor de Pedro e o amor de Pedro para com Jesus, que ele não queria que ninguém o comparasse com o Senhor. Então nós aprendemos na lição de domingo passado, né, que ler a Bíblia, orar, entregar o dízimo, ofertar, cultuar com alegria na igreja aos domingos, é um ato de amor. Não é assim: eu preciso ir na igreja, porque se eu não for na igreja, ou eu já não fui domingo passado, então nesse domingo eu preciso ir. Eu já faltei 3 domingos, agora eu preciso ir à igreja. Não, se você estiver fazendo assim, você está errando. Você precisa sentir esse desejo de vir na igreja, sentir amor, né? Eu vou à igreja hoje porque eu preciso
aprender da palavra do Senhor, o meu Deus. Eu vou à igreja hoje porque quando eu chego lá na igreja, eu gosto de me assentar lá na igreja e orar ao Senhor. Eu gosto de estar lá na igreja e ouvir os cânticos que são entoados. Eu gosto de chegar lá na igreja e chegar e já dobrar o meu joelho e orar. Eu gosto de ir na igreja porque eu me sinto muito bem lá na igreja, porque realmente me faz muito bem, né? E não ir na igreja porque você precisa ir por um motivo ou outro. E tem que nos motivar, amados irmãos, é o amor. Foi isso que nós aprendemos no último domingo. Nós precisamos estar motivados por amor, tão somente por amor a Deus. E agora ele diz assim, né, continuemos a estudar sobre o amor a Deus e o seu resultado inevitável. Compromisso de entrega completa de nossa vida ao Senhor. Deuteronômio 6,5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Né? Eu costumo aqui pegar esse texto, né, e olhar como se fosse café, né? Amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Café. Coração, alma, força e entendimento. Para não esquecer, né? O que significa amar de todo o coração? Eu quero passar assim para os irmãos, assim, no geral. O que significa amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração? Em primeiro lugar, né? Deus estar em primeiro lugar seria o todo o coração. O que mais? Amar incondicional. Amar, dona Dalva, em primeiro lugar, incondicionalmente. Exatamente isso, irmãos, né? O autor da lição coloca assim, precisamos primeiramente entender o que significa de todo o coração, que é uma expressão bem típica do povo de Israel. Aparece muitas vezes na Bíblia e em toda a cultura judaica. O povo de Israel usava bastante a figura do coração para identificar as intenções mais íntimas e as verdades mais pessoais. Podemos usar definições, né, como de David Harley, em Introdução ao Novo Testamento, para nos ajudar a entender. Amar de todo o coração é amar com o máximo de empenho, com toda vontade e sinceridade. É o amor na sua intensidade máxima. Biblicamente falando, onde é que nós vamos encontrar esse amor de Deus na sua intensidade máxima? Qual é o texto que nós mais citamos do Evangelho de João? João 3,16, né? Porque Deus amou. E porque Deus amou, Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo por amor a nós na cruz do Calvário. Amar de todo o coração é algo dinâmico, né? Que nos leva a um relacionamento sincero, né? E também muito intenso. É um amor completo. Apenas um amor assim poderá garantir que o compromisso total, junto ao compromisso total com Jesus, enquanto o nosso relacionamento com Deus estiver com bases na obrigação, medo, interesse, aparências, tradicionalismo, sempre teremos dificuldades para manter e expandir nosso compromisso com o Senhor. Charles Window comentou sobre Deuteronômio 6,5, né? Amar de todo o coração é amar completamente. Esse tipo de amor precisa ser desenvolvido em relação a Deus, pois é exatamente esse tipo de amor que nós recebemos do Senhor. Então nós recebemos esse amor de Deus. E Deus espera que nós também o amemos da mesma forma. Só que é complicado, né? Para nós entendermos e amarmos esse Deus dessa forma.
Exatamente porque nós olhamos lá para os escribas e fariseus e os vemos nessa prática religiosa, e essa prática religiosa deles era, de uma certa forma, justificada também como se fosse feito por amor. Porque eles estavam amando a Deus, né? E a recomendação lá no Antigo Testamento é que eles deveriam amar a Deus sobre todas as coisas. E aí então vem os mandamentos. Se eu cumprir os mandamentos, eu estou amando a Deus. Se eu praticar a palavra, eu estou amando a Deus. Então nós precisamos nos desvencilhar, né, daquilo que são os nossos medos, daquilo que são os nossos interesses, daquilo que são os nossos sentimentos, e nos colocar completamente à disposição de Deus, né? E aí nós vamos olhar um pouquinho aqui para essa questão que nós já falamos. Eu vou orar. Por que eu vou orar? Né? É porque eu tenho a obrigação de orar? Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho a obrigação de ler a Bíblia? Porque eu preciso ler a Bíblia? Né? Eu vou à igreja. Por que eu vou à igreja? Porque eu preciso ir à igreja? Porque eu tenho que me mostrar que eu estou lá na igreja? Porque se eu faltar lá na igreja, né, pessoas vão dizer, essa pessoa, né, nem vai direito à igreja, falta muito lá na igreja. Nós vamos entender que está bem ligado essa questão, que tem que ser feito tudo por amor. Nós vamos nos desvencilhar dos nossos interesses, né, da visão que nós temos a respeito das coisas, e fazemos tudo com um objetivo tão somente: amor ao Senhor nosso Deus, porque Ele nos amou. E nos amou de maneira completa. Ele foi completo. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele disse, qual foi a palavra que ele disse? Tetelestai. O que significa tetelestai? Os irmãos se lembram? Tudo está consumado. Está consumado. O que é estar consumado? Está feito. Está pronto, né? Está pronto de forma completa. Não precisa de mais nada. Não é assim? Para que você seja salvo, precisa ser feito alguma coisa? Você precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Hã? Não. Você precisa tão somente receber essa graça de Cristo Jesus na sua vida. Porque não existe nada que você possa fazer que Deus possa te amar mais. Não existe nada que você faça que Deus vá deixar de te amar. Porque Ele já fez lá na cruz do Calvário uma obra completa. E aqui fica algo assim importante para nós, importante para cada um, né? Porque às vezes, até em casa acontece isso. Eu gosto sempre de pregar exemplo de casa para a gente entender como é que as coisas funcionam também no reino de Deus. Na casa onde tem um filho só, então, não tem problema, né? O amor é só para aquele filho, então os pais se dedicam só àquele filho. Mas na casa onde tem mais de um filho, 2, 3, 4, 5, hoje já está mais difícil isso, né? Hoje é mais, a maioria tem um filho só. Mas sempre existe aquela coisa, parece que o pai ou a mãe ama mais um filho do que o outro, não tem isso? Tem isso ou não tem? Tem, né? Isso é uma verdade para quem? Né? Para o filho. Porque para o pai vai dizer que não é verdade que ele ama a todos de igual maneira. Por que isso? Hã? Na minha casa foi assim. Hã? Eu sou o segundo. O mais amado na minha casa, né, até vir o último, foi o primogênito, o Mário. Mas
Então, mas daí como é que foi isso? Como é que, né? Porque o Mário, meu irmão mais velho, precisava ser mais amado pelos meus pais do que eu. Porque o Mário, ele se perdia com mais facilidade, o Mário era mais distante, o Mário ficava mais longe. Então, meus pais sempre precisavam de trazer o Mário para perto, então eles precisavam de amar mais o Mário. Eu não, eu estava lá junto mesmo, acontecesse o que acontecesse, eu estava junto, né? Não tinha problema nenhum. Apanhava, estava junto, estava sempre junto, né? Agora o outro não, precisava desse carinho, né? Depois também com o caçula. O caçula agora é o mais querido. Aí tem o Edmar, que é o antes dele. Então era tudo para o Edilson, o Edmar ficava meio que de lado, né? Mais exigido. Mas por quê? Era a necessidade da visão dos pais em cuidar de cada um, né, segundo tem necessidade. De olhar para cada um segundo aquilo que ele precisa ser cuidado. E Deus faz assim também conosco. Às vezes as pessoas reclamam, né? Às vezes as pessoas reclamam, e olha assim, mas, poxa, por que, né? Deus deu essa oportunidade, por que acontece com ele assim e não acontece comigo assim, né? Eu faço tanto, eu oro tanto, eu leio tanto a Bíblia, eu estudo tanto a Bíblia, né? Eu vou tanto à igreja e o outro que está mais, parece ser mais importante do que eu lá na igreja. Mas não é isso. Você foi amado e você é amado com toda a intensidade do amor de Deus. Só que nós somos diferentes como irmãos e Deus os ama segundo nós temos necessidade. Assim como foi lá dentro da sua casa, os seus pais, pode olhar também que Deus também faz da mesma maneira. Ele ama intensamente a todos. O príncipe dos pregadores, né, ele disse, não conhecer nenhuma pessoa neste mundo que eu tenha falado do Evangelho e ela não tenha aceitado o Evangelho e ela não tenha sido recebida por Deus, não tenha sido digna da graça de Deus. Todos foram. E de igual maneira. Então, Deus nos ama, Deus nos ama, né? De forma completa, de forma intensa. E a todos. Ele não ama mais o Rui José do que você e nem a você mais do que eu. A Bíblia diz que Deus amou a todos. E amou de igual maneira. E quando Jesus está lá na cruz do Calvário, ele diz, ó, está consumado, está pronto, você, o caminho para você está preparado, está tudo preparado para você, está tudo pronto para você, é só você desfrutar dessa graça maravilhosa, seu nome vai estar escrito lá no livro da vida e nós vamos morar na eternidade. Agora, o que nós precisamos aprender, amados irmãos, é amar a Deus com essa mesma intensidade. Ter Deus como Abraão, né? Ter assim bem próximo de Deus. Ter Deus como vamos lá, até com Jesus aconteceu isso, né? Quem eram os discípulos mais próximos de Jesus? Tinha isso? Quem eram os mais próximos? Ah, João, Pedro e Tiago, né? Mas os mais próximos eram Pedro, Tiago e João, né? Sempre quando ele ia dar uma voltinha, ele falou assim, ó, vem cá, vocês três, vem cá, o Pedro e o Tiago, vamos lá, vamos comigo aqui. Apesar deles dormirem, né? Apesar deles dormirem, eles subiam com Jesus para orar, e quando Jesus orava, eles davam uma cochilada, né? Demonstrando que até aqueles que Deus traz para perto também dão uma cochilada de vez em quando, né? Dá uma cochilada de vez em quando. Mas nós temos que entender isso de todo o coração, amar a Deus de todo o nosso coração, né? Ser Deus como esse amigo, esse companheiro, esse Deus presente, esse Deus Emanuel, e que nós fazemos as coisas aqui nessa terra para Ele por amor, não é por obrigação, não é por medo,
é por amor, prazer de servir, prazer de ler a palavra do Senhor nosso Deus. Outro dia, eu estava aqui outro dia conversando com o Guilherme, ele falou para mim que quando ele começou a ler a Bíblia, como é que foi quando você começou a ler a Bíblia? O que você falou a respeito da leitura da Bíblia? Isso, mas se você começou a ler e se apaixonou, alguma coisa assim, né, e tal. Tem que ser assim, né? A leitura da palavra do Senhor tem que ser assim para nós. Tem que ser uma coisa assim, obrigatória. Não tem que ser aquela coisa gostosa. Você pega, eu vou ler a palavra do Senhor agora. E quando você lê a palavra do Senhor nosso Deus, você está fazendo o quê? Conversando. Conversando com Deus. Coisa boa, né? Conversar com Deus. Já imaginou? Às vezes você sai assim, você quer conversar com alguém, ou faz tempo que eu não vou lá na casa da dona Nadal, vou lá bater um papo com ela, ou faz tempo que eu não converso com a Ana, vou lá conversar com a Ana, né? Aí você chega, você bate o papo com uma pessoa gostosa, né? Aí você pega sua Bíblia e fala assim, ó, eu vou sentar ali para bater um papo com Deus agora. Você já fez isso alguma vez? Hã? É lógico que você ora, você está andando na rua, você está conversando com o Senhor, né? Mas tem aquele momento especial que você pega a Bíblia e fala, agora eu vou bater um papo com Deus. Ver o que Deus vai falar para mim agora, né? E é assim que nós precisamos ter nosso relacionamento com Deus, né? Precisa ser um relacionamento com Deus de todo o nosso coração. Tem que haver essa intimidade. Em segundo lugar, amados irmãos, ele fala sobre relacionamento de... primeiro foi o que significa de todo o coração. Relacionamento de todo o coração. E ele cita aqui alguns textos, né? Lá de 1 Samuel 7,3. Está aí na revista. Então, eu vou... 1 Samuel 7,3. Mas como nós temos pessoas que têm revista, vamos ler esse texto. 1 Samuel 7,3. 1 Samuel 7,3. Alguém lê para mim, por favor? Isto. Então, Samuel falou para o povo, se é do quê? Lê novamente, só o primeiro. Lê novamente, por favor. Está aí. Se vocês querem voltar ao Senhor, como? De todo o coração, né? Se vocês querem se voltar ao Senhor, de todo o coração, né? Então, é uma consagração de todo o coração. Nós somos seres humanos, sempre, né, queremos sentir desse amor. E Deus também olha para nós dessa forma. E com Samuel fala com o povo, vocês querem voltar para o Senhor, mas precisa ser de todo o coração, precisa ser completo. Se for pela metade, eu não quero. Né? Se for só pela metade, eu não quero. Se for para deixar um braço de lado, eu não quero. Tem que ser de todo o coração. Né? Segundo texto que ele coloca é 2 Samuel 12, 24. É sobre o servir agora. Voltar-se de todo o coração. Agora é sobre o servir. Samuel 1, 12, 24. 1 Samuel 12, 24. Alguém lê para nós. Primeira. 1 Samuel 12, 24. Alguém encontrou aí? Não, esse é o segundo. Tem que ser primeiro. 1 Samuel. Então, tão somente temam ao Senhor e sirvam Ele fielmente de todo o coração. Para servir ao Senhor também devemos servir de todo o coração. O outro texto que ele nos coloca aqui é 2 Crônicas 15, 12.
Segundo Crônicas 15, 12. Pode ler. Então eles foram fazer um acordo, né, com o Senhor. E esse acordo foi um acordo de todo o coração. Não pode ficar nada fora. Tem que ser todo o seu ser. E por último, Salmo 86, 12. Está na revista também, né? Salmo 86, 12. Pode. Amém. Eu te darei graças, Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Deus olha para nós, nos amou com amor eterno, amor pleno, né? Completo, tetelestai, tudo está consumado, consumou todas as coisas no seu amor. E Ele olha para nós e espera que nós também o amemos de todo o coração. Que tudo que nós vamos fazer seja de coração, com alegria, com satisfação, sentido do prazer em fazer. Só para nós entendermos essa questão, na leitura da Bíblia, você pegar e simplesmente ler a Bíblia, por ler, você nem vai ouvir o Senhor falar. O Senhor nem vai falar com você. A pessoa vai dizer para você, mas eu não entendo nada do que diz na Bíblia. Lógico que você não entende nada. Mas, se você ler a Bíblia, né, com amor, Deus vai falar com você. Aliás, Deus fala até com aquelas pessoas que não sabem ler. E muitas pessoas aprenderam a ler na Bíblia. Quem conhece alguém aqui que aprendeu a ler na Bíblia? Por que será que como que uma pessoa pode aprender a ler na Bíblia? Hã? Por quê? O amor é tão grande que ela sentia tanta necessidade que ela aprendeu a ler, para ler a Bíblia. Oi? Seu pai? Seu Ivo? Exercitou a leitura? Onde? Na palavra do Senhor nosso Deus. Meu pai tinha pouca leitura. Meu pai tinha feito, né? Mas ele pegava a Bíblia e ele lia a Bíblia. Mas lia por quê? Gostava de estar ali e conversar com Deus e estar com Deus. Isso é amor. É algo que nós precisamos aprender, né? Culto, né? Você vem para a igreja. E quando você vem para a igreja, com aquele desejo de estar na igreja, de ouvir a palavra, de cantar louvores, né? É uma delícia. Mas agora, quando você chega ali na porta da igreja, chega, né? Já sai do carro já naquele jeito, né? E entra de outro jeito ainda, né? Você acha que vai ter aquele culto gostoso? Fulano está com a roupa que ele veio semana passada. Semana passada ele estava com essa mesma roupa aí. Olha o ministério do louvor, olha. Olha que rapaz lá. Ele se acha. Eu acho que ele pensa que ele é o bom, que ele é o todo. Aquela pessoa pensa que canta, acha que canta. Ei, pastor, essa mensagem o senhor escolheu para pregar hoje? Não tinha outra mensagem para o senhor pregar, não? Não? Veio tão somente por vir, porque tinha que vir, porque alguém empurrou ela para vir, mas não veio de coração. Aí quando você vem de coração, você chega aqui, né? Olha para o Renan, aquele sorrisão lá atrás, as diaconisas ali, né? Fala assim, olha como é bom estar aqui na casa do Senhor nosso Deus, viu? Como é bom vir aqui, viu? E você senta e começa, né, o culto, e você sente
né? A presença de Deus, e você ouve a palavra do Senhor nosso Deus, e você canta louvores ao Senhor nosso Deus, e você adora ao Senhor, e você sai daqui assim pleno. Como o salmista diz lá no Salmo 84, quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Né? Tem desejo de estar, quão é bom o Senhor estar aqui. Oh, Salmo do Silas, né? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Que coisa maravilhosa, Senhor, que é isso? Gente, isso realmente é igreja. Isso realmente é servir ao Senhor. E você se sente bem. Mas não é por causa da igreja. É por causa do seu coração. Que você veio para servir ao Senhor, o nosso Deus. Que você veio para prestar um culto a Ele. E você está realmente ali para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. De todo o seu coração. Com todo o seu coração, com toda a sua alma. E para concluir, ele fala a respeito do amor que se transforma em compromisso. Né? O amor que se transforma em compromisso. O verdadeiro amor é transformado em compromisso. Se não houver amor, não haverá compromisso. No casamento, né, o que é que mantém o casamento? É o amor ou o compromisso? O que é que mantém um casamento? É o amor ou o compromisso? Oi? É o amor. Oi? Os dois? Como que é, Ana? Exatamente. Né? E o amor precisa ser transformado em compromisso. Porque não adianta nada você ir lá diante no altar e dizer, eu te amo. E aí você faz essa declaração tão bonita lá na frente. Mas depois quando chega no dia a dia, não vamos culpar ninguém aqui, né? Porque até o Adão fez isso, né? O que o Adão falou para Deus? Ah, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu. Né? Ah, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, né? Então, mas esse amor precisa ser transformado em compromisso. Assim também tem que ser o nosso amor para com o nosso Deus. Tem que ser transformado em compromisso. Compromisso de praticá-lo no dia a dia, compromisso de vivê-lo no dia a dia, compromisso de externá-lo no dia a dia. Dois exemplos que tem aqui na Bíblia, eu não vou ler o texto porque nós não temos tempo, né? Mas eu quero recordar com os irmãos, o jovem rico. Os irmãos se lembram do encontro de Jesus com o jovem rico? Ele chega e ele diz para Jesus o quê? Que ele sabe de tudo a respeito de Deus. Que ele conhece tudo a respeito de Deus. E que ele tem praticado tudo que Deus mandou ele praticar. Então, eu sou o cara, faço tudo. Mas como Pedro disse para Jesus, o senhor sabe todas as coisas, o senhor conhece o meu coração. O senhor sabe o que você passa lá dentro do meu coração. O senhor sabe muito bem. E o senhor sabe que eu te amo. Mas o jovem rico parece que não entendia muito bem disso. Ele fala para Jesus que ele já tinha feito tudo. Aí o que é que Jesus diz para ele? Falta só uma coisa para você. Falta só uma coisa para você. Você já imaginou como ele deve ter ficado feliz quando Jesus disse que faltava só uma coisa para ele? Ele falou, eu sabia. Cara igual eu só pode faltar só uma coisa para chegar no céu mesmo. Faço tudo. Só tem uma coisinha só. Aí Jesus disse para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E o que aconteceu com ele? Ele ficou muito triste porque ele era rico. Ele ficou triste porque ele era rico.
E que Jesus tinha dito para ele fazer o quê? Vender a sua riqueza e dar aos pobres. Aí ele saiu cabisbaixo e fora. Esse é um exemplo de alguém que não conseguiu transformar o amor em compromisso. Ele não conseguiu. Porque o coração dele não estava nas práticas ali da palavra do Senhor nosso Deus. O amor dele estava onde? Dinheiro. Ele amava mais o dinheiro dele do que a Deus. Ele queria mais o dinheiro do que o céu. Mas existem pessoas assim. Existem pessoas assim. Que praticam, e você diz, essa pessoa é tão boa. Né? A gente olha para a pessoa é tão boa. Só falta se converter. Né? Só falta se converter. Né? Pessoas boas, o inferno está cheio. Agora no céu só tem aqueles que se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo e são transformados e valorizam mais as coisas dos céus do que as da terra. Agora nós vamos para um outro exemplo que os irmãos conhecem muito bem também, aquela lá de Lucas 7, aquela pecadora, adúltera, que chegou lá onde Jesus estava e o que ela fez? Ela tinha lá um vaso de alabastro e o que ela fez? Ela derramou. Jesus. E foi lá aos pés de Jesus, regou os pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. E os discípulos criticaram a atitude daquela mulher, porque ela era uma pecadora, estava ali lavando os pés de Jesus e tinha pego o dinheiro que ela tinha e jogado fora, despejado ali na cabeça de Jesus. Esse dinheiro dava para comprar muita coisa para muitos pobres, para muitas pessoas que estavam passando necessidade. O que Jesus disse para ela? Para eles? Ela vai ser lembrada. Ela deu tudo que ela tinha. E Jesus disse para eles, olha, tem mais uma coisa. Os pobres, vocês vão ter sempre. Mas agora é hora de servir ao Senhor. Ela me ungiu. Então, amados irmãos, esse aqui é o amor, né, que se transformou em compromisso. Ela não só recebeu a Jesus no seu coração, mas ela foi lá e pegou o que eu tenho, eu entrego tudo aos pés de Cristo. E Jesus falou com os discípulos, porque eu cheguei aqui, ninguém me ofereceu uma vasilha para lavar os pés. Ninguém me ofereceu uma vasilha para lavar os pés. Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela chora nos meus pés, derrama suas lágrimas e enxuga os meus pés com os seus cabelos. Então, amor que se tornou em compromisso. É isso que precisa acontecer conosco no nosso dia a dia, né? Quando nós sabemos que temos que ir, nós vamos por amor. Amor a Deus e amor àquele que está perdido. Quando nós vamos para o culto, nós vamos para louvar, exaltar e glorificar o nosso Deus por amor a Deus. Nós estamos aqui por amor, não é por causa de alguém, nem de nenhuma pessoa. Oração, nós oramos porque amamos a Deus. Nós damos nossos dízimos, nossas ofertas, porque nós amamos a Deus. Não é porque eu tenho que estar com o meu nome lá no livrinho da igreja que eu estou contribuindo. Não é porque eu preciso dizer para as pessoas que eu sou. Não, eu cumpro a palavra de Deus porque eu amo. É por amor. Então não interessa o que está acontecendo. Não importa o que esteja acontecendo. Eu faço isso por amor ao Senhor, meu Deus. Para concluir,
amor completo pelo Senhor. Nós vamos ler, quando nos chamar aí na escola dominical, tem um versículo aí, Deuteronômio 30, versículo 6. Para nós lermos na chamada aí, Deuteronômio 30, verso de número 6. Deixa eu ver se está aqui na revista. É o tópico 4 aqui. Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Então nós concluímos aqui, amados irmãos, esta lição de hoje. Deuteronômio 30, o verso 6, que nós vamos ler. E que você possa orar sempre: Senhor, eu preciso que o Senhor aumente o meu amor para com o Senhor. Eu sinto que o Senhor merece mais do meu amor. Eu sinto, Senhor, que eu não tenho amado o Senhor como eu devo amar, porque o Senhor me amou tanto. Eu preciso aprender a amar o Senhor. Me ensina a amar um pouco mais ao Senhor. Me ensina a viver de forma que eu demonstre esse amor que eu tenho pelo Senhor na minha vida, no meu dia a dia. E as pessoas vão observar isso na sua vida. Vai ser muito legal, vai ser muito bom isso. Eu sempre me lembro da Thaisa, que ela fala, né? E desde que ela se conheceu por gente, ela sempre via o pai dela lendo a Bíblia e orando o presbítero Silas. Né? O via sempre ali, naquele amor, naquele zelo, naquela dedicação pelo Senhor, né? O seu Ivo tem lá, o Vone já citou, o seu Ivo tem lá a mesinha lá fora, onde fica a Bíblia, a revista escola dominical dele, né? Onde ele gosta de... Né? Eu não sei que você tem, eu não conheço, talvez você tenha também um lugarzinho onde você estude a palavra, né? Aquele lugarzinho onde você senta ali para ler a palavra. Se tu estiver lá, pode liberar. O pessoal já está pronto lá? Pode, quiser entrar, pode entrar. Então, que você possa ver dessa forma, demonstrar amor por Deus de forma intensa, completa, porque Deus chamou intensamente. E tudo que você fizer, seja por palavras, seja por gestos, faça sempre com muito zelo e com muito amor. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar algo?